Olá, boa noite a todas, todos e todes. Meu nome é Murilo, eu sou biólogo licenciado, mestrando em Ecologia pela UFBA e sou membro da comissão organizadora da Ação Desmonte. Essa é a nossa última mesa, que é intitulada Sexo, Gênero e Experiências Educacionais. E para a primeira fala, eu gostaria, primeiramente, de agradecer a todo mundo que está assistindo e convidar Tito Carvalhal. Tito, transviado em construção, membro do Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade, do Coletivo de Mulheres do LEMARTS, Grupo de Estudo Angela Davis, do MOTIM, Movimento Transmasculinidades Interseccionais do Norte e Nordeste, estudante de pedagogia, interessado em rebeldias e desobediências formativas. Muito bem-vindo, Tito. Boa noite, valeu, Murilo. Rebeldia, galera. Eu quero agradecer o convite, né, e agradecer a toda a equipe que está aí construindo esse corre. O Desmonte, essa coletiva implicada com discussões tão caras para nós, né. Não consegui acompanhar tudo, mas acompanhei ontem a fala do Amiel e a fala do Murilo, e hoje acompanhei o debate sobre raça e deficiência, né, natureza e cultura, assim, discussões muito, muito importantes. Quero agradecer e celebrar, né, esse movimento foda que a galera do IBIL está construindo também, né, adorei saber sobre esse processo de formulação das diretrizes político-pedagógicas aí do Instituto, né, a gente sabe do intenso campo de disputa que é o currículo, né, que é a educação. Toda a força aí, né, para vocês e contem com a gente sempre. Quero saudar também, né, minhas parceiras de debate, a Maia, o Ricardo, né, o Murilo, a Lucy, que está chegando aí daqui a pouco, e todo mundo que está aí do outro lado também a fim de pensar junto. Né? Tá junto nesses tempos de distâncias intensificadas, né, mesmo nesse formato estranho, é alimento para a gente seguir na teimosia que insiste em desejar, né, que insiste em construir outros mundos possíveis, né. Que a gente sai daqui com muito ódio no coração e com muita disposição para o tanto de trabalho que a gente tem pela frente. A reação do oprimido não pode nunca ser confundida com a violência do opressor, né? Ou ainda, como diz a Pato, a reação à barbárie não pode ser confundida com a própria barbárie. E como denuncia J. Mombassa, o Brasil, nessa ficção colonizada e recolonial, submissa ao imperialismo e imperialista, né, dominado e dominante, nunca serviu de fato ao propósito das lutas contínuas por libertação do território, né, e dos corpos subjugados em sua construção. Eu quero dedicar minha fala à memória de Demétrio Campos, suicidado ano passado, né, e à memória de João Pedro, assassinado também ano passado, ambos mortos pelo racismo, pelo cissexismo, né, pela ordem não natural das coisas, que em plena pandemia, gerida por um genocida, já matou mais de 600 mil pessoas e segue matando, né? Não vamos esquecer. Costumam chamar meu trabalho de militância, né? E é mesmo. Por isso eu acho importante marcar logo de cara que nada em mim é neutra, né? Na contramão das neofundamentalistas que tentam se passar por neutras como se neutralidade existisse, né? A minha fala, as referências teórico-políticas de dentro e de fora da academia que tem me ajudado a pensar, que tem me ajudado a enxergar, né, o trabalho que a gente vem construindo nos coletivos e movimentos sempre de galera, tudo isso tem partido sim, né, embora não seja partidário. E nosso partido ele é implicado com a denúncia desses processos de escolarização colonial, né, dessa educação destinada à classe trabalhadora, aos grupos subalternizados, né, educação que nunca foi comprometida de forma instituída para possibilitar, né, o nosso acesso a tudo aquilo que a gente tem direito, acesso aos conhecimentos produzidos pela humanidade, né, numa perspectiva não epistemicida, acesso às compreensões que nos ajudem a enxergar tudo que não é natural, mas que é injusto e profundamente desigual, né? Acesso a uma educação que nos ajude a enxergar os tantos dispositivos de controle e de assujeitamento para a manutenção dessa estrutura perversa, né, onde a maioria é
vulnerabilizada para manutenção da riqueza nas mãos de poucos, né? Acesso a uma educação que nos ajude, né, a enxergar o que vários estudos já denunciam faz tempo, né, que no nosso país as relações de exploração e de opressão, elas são racializadas, né, elas são generificadas, elas são cis-heterossexualizadas, né, o patriarcado, o Deus tirano machista, racista e castrador, né, sempre presente desde o piedoso e seus jesuítas, né. Mas além das denúncias, né, entendendo que o movimento é sensual, portanto dialético, né, nosso trabalho ele também é implicado com a aposta na construção de movimentos formativos que vão na contramão das cartilhas que coisificam, né, que hierarquizam, que precarizam as nossas vidas, né, de movimentos formativos que vão na contramão dessas classificações instituídas carregadas de preconceitos sociais. E aí, quando eu trago, né, tipo, interesse em rebeldias e em desobediências formativas, é por entender que isso é tudo que a gente tem, né, para se apegar. E por entender que a gente não pode, né, de jeito algum, abrir mão, né, nem desconsiderar, né, o destino imposto pelo instituído de docilização, né, de controle, de adestramento, de subalternização, né, para a classe dominante manter essa estrutura injusta e desigual. São muitos os dispositivos necessários, né? E a preocupação constante da classe dominante é essa, né? Desde sempre. Como controlar a revolta dos explorados e oprimidos, né? Eles temem a nossa revolta, né? Eles temem a revolta da população negra, da população indígena, das mulheres cis, das LGBTIA+, né, da classe trabalhadora, dos grupos subalternizados. E eu penso que é importante que a gente nunca esqueça, né, é importante que a gente conheça, que a gente saiba e que a gente reconheça que sempre, sempre, né, em toda a história tão brutal, existiram revoltas, né, houveram levantes, existiu e existe inconformismo frente às explorações e opressões. Por mais controle, né, uma corte inquieta que logo receberá uma classificação estigmatizante, né, um diagnóstico medicalizante ou criminalizante nessa sociedade bizarra que a gente vive, né? Mas sempre uma corte inquieta teima em brotar em tudo que é canto, sempre. Né? E eu penso que a gente está aqui hoje porque em algumas tantas metidas, né, a gente tem desobediência, a gente tem rebeldia pulsando em nossos genes, né, em nossas células carregadas também de ancestralidades dissidentes e insubmissas, né. E aí eu tô biologizando a treta, né, para ir tentando entrar no clima de forma suave, né. A biologia escolar foi bem difícil no meu percurso, né, assim como é no percurso de muita gente, né, a escola de uma forma geral. Eu odiava com todas as forças, né, e passando pano para mim mesmo, né, eu acho que eu tinha toda a razão de odiar a escola. Não por culpa das professoras e dos meus colegas, né, mas por conta de toda uma estrutura que insiste em destruir, né, tudo que pode ser massa. Quando a gente pensa no ensino das ciências naturais, por exemplo, né, tipo a história da biologia, toda a produção de conhecimentos relacionados às várias formas de vida, né, tem muita coisa cagada, tem muita perversidade pra caralho, né, que contribuiu e que contribui ainda hoje para políticas higienistas, racistas, para políticas capacitistas, cis-heterossexistas, homogeneizantes, né, binárias, reducionistas, uma série de desgraceiras, né, que a gente precisa e que a gente já tem condições de superar. Né? E, ao mesmo tempo, né, a biologia, na dialética que nos constitui, tem muita coisa bonita também, né. Tem muita coisa importante da gente aprender, da gente se apropriar, né? E isso precisa ser direito nosso garantido, né? Acessar o universo maravilhoso da botânica, da bioquímica, né? Da genética. Pense na maravilha, né? Que pode ser pensar sobre o próprio corpo, né? E seu funcionamento, né? Aprender sobre autocuidado, aprender que para que esse autocuidado e o cuidado com as outras tantas naturezas aconteçam, né, é preciso estrutura social.
É preciso condições objetivas que precisam ser garantidas, né? E aprender que isso não vai vir de cima para baixo. Eu penso que é muito pouco, né, que a escola nos ensine sobre DSTs, né, ainda mais daquele jeito trágico em que todo mundo promete ser celibatário para sempre, né? É muito pouco, né? É muito pouco que a escola nos ensine sobre os cuidados que a gente precisa ter com o nosso corpo, né, com a nossa alimentação, por exemplo, e, e não nos ensine sobre a importância da gente lutar contra a cultura do estupro, né, a lutar contra esse sistema que se alimenta de desigualdades e que deixa faltar propositadamente alimento na barriga de muitos. A escola precisa pautar nessas questões, mas pautar não numa perspectiva medicalizante, né, que joga nas costas do indivíduo toda a responsabilidade de se manter a salvo das garras estruturantes, né, como a gente está vendo agora o secretário municipal de educação, né, o Marcelo Oliveira e o prefeito Bruno Reis fazerem, né, quando decretam o retorno das aulas presenciais no meio de uma terceira onda, ao invés de se ocuparem de garantir condições, né, para que o ensino remoto de qualidade, que nunca vai dar conta de substituir o presencial, né, mas que é o possível de agora, né, e que esse possível de agora seja possível a todas as professoras e estudantes. E diante dos casos de contaminação das professoras, né, que por medo retornaram, tanto o secretário quanto o prefeito foram os primeiros a culpabilizar e responsabilizá-las por terem se contaminado, né? Por uma treta que não foi elas quem produziu, né? E ainda foram as primeiras a serem afetadas. Eu penso que a educação precisa pautar essas questões, né? Mas numa perspectiva que demanda sim compromisso individual. E numa perspectiva que seja de construção e de enfrentamento coletivo, né? Como a gente tem defendido no Fórum sobre Medicalização. Essa treta ela não foi construída individualmente. Ela não pode ser enfrentada individualmente, né? Individualmente a gente é massacrado, a gente cansa, a gente enfraquece, a gente adoece, a gente desiste, né? É uma treta que precisa ser encarada de galera, né? É pautar machismo, é pautar patriarcado, é pautar branquitude, é pautar capacitismo, né, capitalismo, e é pautar descaminhos coletivos a tudo isso, né? Isso na biologia, na história, no português, na matemática, na pedagogia, né, em todas as áreas do conhecimento. O que gritam os dados do mapa da violência precisa ser a agonia fundante de todos os currículos, de todas as ementas. Né? Se tudo está sendo exposto de forma brutal na pandemia, não nos afetar, né? Não afetar os currículos, não afetar a nossa concepção de educação. Como diz a Eliane Brum, nem os robôs nos invejam mais. Mas para não perder muito no tempo, né, eu queria seguir minha fala partilhando com vocês um trecho de um livro foda, de um biólogo evolucionista estadunidense que me tocou muito e eu acho que todo mundo tem que ler também, né? Aquelas. É o livro A Falsa Medida do Homem, do Stephen Jay Gould. Eu já falei dele pro Murilo, inclusive. Stephen Jay Gould é um desses machos cis brancos que a gente paga pau, né? O cara era filho de judeus, mas não praticava nenhuma religião. E de um jeito muito profundo, né, ele dedicou seus estudos a expor algumas das feiuras da ciência dominante, né? E nesses tempos, né, de intenso obscurantismo, né, de negacionismo, de cloroquinas e escolas particulares já com condições de ensino remoto, retornando às aulas presenciais no meio dessa carnificina, né, fazer críticas à ciência é um babado tenso pra caralho, né, mas como o próprio Gold defende, essa impressão popular, né, de que a refutação representa um aspecto negativo da ciência procede de uma concepção corrente, mas errônea da história. Essa perspectiva equivocada, segundo ele, né, parte do entendimento de que toda ciência começa pela total ignorância e avança em direção à verdade, recolhendo mais e mais informações, construindo teorias à medida que se acumulam os fatos. Em tal mundo, segundo Gould, a desmitificação seria essencialmente negativa porque se limitaria a remover algumas maçãs podres do barril em que se acumula conhecimento.
mas o barril da teoria está sempre cheio. Desde o princípio, para explicar os fatos, as ciências utilizam complexos conceituais. Para ele, a ciência avança principalmente através da substituição e não pela adição. Se o barril está sempre cheio, é preciso eliminar as maçãs podres antes de acrescentar outras melhores. E, como a gente sabe, né, diversos estudos já denunciam faz tempo, né, que a ciência é um território em disputa, né, assim como todos os outros territórios instituídos. De que lado a gente soma é um questionamento que precisa estar sempre presente nas nossas produções, né? Como ensina Pato, aquelas perguntinhas importantes diante de todo e qualquer conceito, né? Diante de toda e qualquer visão de mundo, né? Diante de toda e qualquer ordem, diante de toda e qualquer prática, diante de todo e qualquer movimento, né? Inclusive o meu, né? Contra quem? A favor de quem? Com quais interesses? Mas, voltando para o livro, né? O autor ele vai trazer que esse livro, né, tipo, ele é fruto de um trabalho coletivo, né, embora ele assine sozinho, mas é fruto de um trabalho coletivo, né, de uma galera que também estava implicada em desvelar as perversidades do determinismo biológico e colou com ele. E ele começa o livro com uma frase do Darwin que diz assim: se a miséria de nossos pobres não é causada pelas leis da natureza, mas por nossas instituições, grande é a nossa culpa. E aí, no livro inteiro, né, ele vai rastreando a história do racismo científico por meio do estudo de teorias dos cientistas mais renomados de várias épocas. E é assustador, assim, o nível de mau-caratismo da ciência dominante, né? Cada parágrafo a gente lê xingando. Ali exposto, né, com cara e crachá nos detalhes, a produção de explicações para justificar as injustas desigualdades, né, produzidas por pessoas que ocupam a academia para atuar como soldadinhos da estrutura, né, investindo sua força de trabalho para somar com a prosa repulsiva. E aí, pensando essas explicações, né, mais para frente no livro, mas ainda nas primeiras páginas, ele vai expor as raízes dessa prática, né? E aí ele traz um diálogo, velho, entre o Sócrates e o Glauco, onde o Sócrates, né, considerado o pai do berço da civilização ocidental, né, tá lá falando da importância de que os cidadãos sejam educados, né, e depois classificados de acordo com seu mérito, e que obedeçam, né, os lugares sociais impostos, para garantir assim a estabilidade social da polis. Aí o Glauco, né, o discípulo dele, pergunta: mas como é que seria possível, né, fazer com que as pessoas aceitem, né, o lugar de servos, de escravizados, de explorados, né, de terceirizados, de oprimidos? Aí o Sócrates, com um certo constrangimento, né, forja o que a gente poderia considerar como uma das primeiras fake news da história ocidental, né? Ele diz assim: falarei, embora realmente não saiba como te olhar diretamente nos olhos. Deve-se dizer a eles: cidadãos, dir-lhe-emos em nossa história, sois todos irmãos, mas Deus vos deu formas diferentes. Alguns de vós possuis a capacidade de comando, e em vossa composição entrou o ouro, e por isso sois os merecedores das maiores honras. Outros foram feitos de prata para serem auxiliares. Outros, finalmente, Deus os fez de latão e ferro para que fossem lavradores e artesãos. E as espécies em geral serão perpetuadas através de seus filhos. Essa é a minha fábula. Haverá alguma possibilidade de fazer com que nossos cidadãos acreditem nela? Aí o Glauco responde: não na atual geração, mas é possível fazer com que seus filhos creiam nela, e os filhos de seus filhos, e depois deles, a sua descendência. E aí o Stephen Jay Gould ele vai dizer, né, que o Glauco ele formulou ali uma profecia. E continua, abre aspas: a mesma história, com diferentes versões, foi propagada e recebeu créditos desde então.
As justificativas para se estabelecer uma hierarquia entre grupos sociais de acordo com seus valores inatos têm variado segundo os fluxos e refluxos da história do Ocidente. Os metais cederam lugar aos genes, embora ainda conservemos um vestígio etimológico da fábula de Platão ao nos referirmos à dignidade de uma pessoa como a sua têmpera. Mas a argumentação básica não sofreu alteração. Os papéis sociais e econômicos refletem fielmente a constituição inata das pessoas. Entretanto, um aspecto da estratégia intelectual sofreu alteração. Sócrates sabia que estava contando uma mentira. Fecha aspas. E aí a gente pensar, né, e já indo para o final, né, pensando assim, no, tipo, que o cara escreveu isso lá em... Né, o Gold trouxe isso, desvelando toda essa escrotidão da ciência dominante, esse racismo bizarro, e escreveu isso em 1947, né? A gente pensar que ainda hoje a gente ainda se bate com explicações que defendem que as diferenças de gênero, né, de raça e de classe, elas têm influências da genética, né? É muito revoltante, né? Mas já concluindo, né, para uma história muito no tempo, pensando nos desafios, né, que a gente tem pela frente para não trazer só desgraceira, nesse contexto assustador, né, de precarização da educação pública, da básica superior, né, de precarização das nossas vidas em todos os aspectos, como nos lembra um Mbembe, né, tempo também da gente buscar, né, a recomposição das partes que nos foram amputadas. É tempo da gente ir ainda mais, né, atrás de conhecer né, as dissidências da biologia e as dissidências de fora dela também, né. E aí no mestrado eu pude conhecer um pouco mais profundamente alguns movimentos formativos que vem sendo construídos pelo Coletivo de Mulheres do Lemarx, o Grupo de Estudos Angela Davis. E aí quem tiver interesse de conhecer o trabalho está disponível no repositório da UFBA, né? E quem quiser conhecer mais o coletivo, né, se aproximar, tem a página delas no Face, tem canal no YouTube, né, com muito material massa. É um coletivo formado, na sua maioria, por mulheres cisgêneras negras, da classe trabalhadora, que, na contramão de uma formação embrulhada num diploma, né, sabendo que a mudança não virá do instituído, né, como já nos alertava o Paulo Freire, tem se implicado com a qualificação das lutas, né, por se compreenderem frutas também dessa estrutura perversa e por não quererem violentar quem já vem sendo violentado, né. E aí, para terminar mesmo, assim, como nos ensina a Tiffany Odara, né, por pedagogias da desobediência. É isso. Obrigado, gente. Desculpa ter estourado o tempo. Muito obrigado, Tito. Obrigado por sua fala. Obrigado por sua presença. Antes de encaminhar para o próximo palestrante, eu gostaria de pedir a todo mundo que está assistindo que deixe suas perguntas, que ao final das falas nós iniciaremos o debate. Ok? Então, eu vou chamar agora Ricardo Alvarenga, professor efetivo do curso de dança da Universidade Federal de Uberlândia e graduado em Ciências Biológicas também pela Universidade Federal de Uberlândia e mestre em dança pelo programa de pós-graduação da Universidade Federal da Bahia. Profissionalizou-se em dança contemporânea a partir de cursos, aulas, oficinas e experiências com diversos profissionais, iniciando com Wagner Schwartz e Fernanda Bevilacqua, em Uberlândia. Então, muito bem-vindo. A fala é sua. Obrigada a todas, todes e todos. É uma satisfação estar aqui com vocês no Desmonte. Agradeço a toda a equipe esse convite, a Lucas, que me fez esse convite diretamente, e ao Murilo, que está aí mediando, e toda a equipe que está cuidando de tudo. As companheiras de fala, e fala linda de Tito agora, super contemplada aqui com sua fala, e Maia e Lucy, que virão depois. É uma satisfação mesmo. Bom, eu gostaria de ter me preparado um pouco melhor para essa conversa hoje, mas eu estou vindo de uma situação de meu pai e minha mãe com Covid, então, compartilhando um pouco isso do que a gente está vivendo agora por todos os lados. Meu pai voltou para casa hoje, felizmente, mas foram aí semanas bem tensas,
E aí eu pude entender um pouco mais de perto o buraco que a gente está, assim, eu acho que ter comorbidade hoje é quase assim, estar morando no Brasil, pelo menos em grande parte, né, em que tudo é muito difícil, assim. Não existe protocolo, ninguém sabe de nada, é um monte de médico querendo enfiar remédio e a gente tem que estar em cima para que isso não aconteça, e enfim, uma loucura, isso tudo que a gente vive num presidente genocida, com todo esse show que a gente está vendo nessa CPI, de tudo que envolve, enfim. Mas, vamos falar, enfim, deixando isso um pouco, dividindo um pouco essas situações. Mas vamos lá, a gente está aqui existindo, resistindo, e acho que criando modos também de estar juntos, e eu acho que isso é uma maneira da gente estar juntos nesse momento, de estar aqui, nessa fala, e fico muito feliz de estar num espaço também no Instituto de Biologia, porque eu vim de uma formação em Biologia, né? Aqui na UFO, eu comecei a trabalhar com dança no final da minha formação, e eu costumo dizer que, para mim, assim, o que ficou da biologia no meu caminho das artes e da vida é que foi muito filosófico e estético fazer biologia. Filosófico porque você vai vendo a vida em perspectiva do micro ao macro, e como você pode pensar a partir disso, né, a partir de uma ótica dominante, mas a partir de outras óticas possíveis e imagináveis, e estético também, porque tem essa coisa de um certo padrão que está, né, constituído da natureza, das formas que conduzem, como as ramificações da veia, ou das árvores, ou do rio, quando você está vendo de cima, essa coisa que faz de nós matéria, espírito, vida, e acho que também, assim, né, ver um pouco, eu acho que me fez respeitar ainda mais, né, a pedra, a terra, a planta, e os poderes, e os ensinamentos, e as vidas, né, a equanimidade da vida, né, da importância da vida. Então é uma satisfação para mim estar nesse lugar. Acho que a biologia me trouxe muitos conceitos que eu fui trabalhar na minha lógica artística, educativa, um tanto bebi da fonte de Maturana e Varela, né, com o princípio de autopoiese, a ideia de que o que constitui o ser vivo todo ser vivo se autoproduz o tempo todo, né? Agora tem células nascendo e morrendo em nós, e isso faz com que a gente continue vivo, né? Permanecendo igual e diferente, né? Eu mais diferente a cada momento, mas como essa autopoiese é uma autoprodução singular, mas que está no mundo, com o mundo, né? Em contato com o mundo. E a dona Haraway está trazendo agora uma ideia de simpoiese, né? Como é que a gente vive em colaboração, né? Numa colaboração dessa autoprodução com uma produção colaborativa, e acho que isso pode trazer para a gente também uma nova perspectiva necessária, que é essa perspectiva da colaboração. Como é que a gente se pensa em colaboração enquanto espécie, enquanto diversidade de gênero, e é muito interessante, assim, pensar nessa... Tito falou um pouco da biologia ali, né, da biologia que a gente aprende na escola, que realmente, assim, né, claro, como qualquer ciência ou qualquer instrumento, tem ali as suas potências que podem ser usados numa ideia dominante, cis heteronormativa, racista, enfim, ou ela pode ser usada também de outras formas, né? Como é que a gente usa esses instrumentos, como é que a gente tira da biologia, dos conhecimentos da biologia, da beleza, né? Que Tito também falou, que tem na biologia, essa ideia de
criptografia, né, que está tudo ali em gene, em código, e que tudo tá ali para ser decodificado, né, que essa é a experiência dominante, de dominação, né, a ideia de tecnologia e progresso é a dominação sobre a natureza. Como é que a gente vai tirando essa ideia do ser vivo como uma criptografia, mas como essa existência de códigos que de alguma forma existem, estão aí e não são necessariamente para ser decodificados, mas para ser vividos, né, enquanto diversidade de ser vivo, né? E aí tem muita coisa em jogo para a gente se libertar dessas opressões que a gente tem culturais sobre o gênero. Se a gente for olhar registrados nas espécies que têm homossexuais, bissexuais e sexualidades diversas, é para mais de 1.000 espécies codificadas, mas é muito mais do que se sabe, né? A natureza já é muito diversa, e esse domínio cultural do corpo e do saber fez parecer que era binário. E agora, como é que a gente resolve isso? Como é que a gente reconstitui essa história? E a dona Haraway tem feito uma coisa muito interessante, que é trabalhar um pouco com a ficção, né, desse corpo ciborgue, que é esse corpo biológico, que é esse corpo máquina, que é esse corpo que já somos todos de certa forma ciborgues, porque a gente já usa alimento sintético, hormônio sintético, as nossas memórias elas já estão estendidas dos nossos aparelhos. E como é que a gente usa essa ideia de rede, essa possibilidade de rede, da consciência de rede, para criar novas realidades possíveis, né? Reais e imaginárias, como a imaginação pode contribuir também para a gente criar outros mundos mais diversos, respeitosos, em que a gente possa existir e avançar enquanto diversidade em cima dessa pretensa monocultura que foi nos sendo colocada. Acho que a minha experiência maior nesse lugar dessa pedagogia da desobediência, ela vem muito da minha relação com as artes. Depois de ter feito biologia, eu fui trabalhar com dança, e a dança me fez descobrir outras biologias e outras possibilidades possíveis de corpo. E acredito que uma das grandes potências da dança e da educação, e que eu acho que deveria estar cada vez mais presente na educação, é esse conhecimento do corpo, essa possibilidade de acessar a pele, de acessar o osso, de acessar o contato, de saber que a gente pode, em circunstâncias educacionais, promover um contato seguro, que nos coloque em outro tipo de comunicação, que seja pelo toque, pelo encostar, que é uma coisa do qual a gente é deseducado, né, às vezes, socialmente. A escola tradicional vai colocar a gente sentado na fila e vai colocar ali o nosso corpo sujeito a não se mover muito e a ter uma determinada direção de concentração. E aí, como é que a gente vai também deshierarquizando esses espaços educacionais dos lugares de professores e alunos, como é que a gente pode se incluir o corpo na educação, e aí, através desse corpo, desse contato, criar uma outra pedagogia também, que seja dessa ideia da diversidade possível, de acolher e ser acolhido. Acho que essa é uma questão muito cara dentro dos ambientes educacionais, e por isso que a dança pode nos ajudar muito
nesse processo. Eu, como professora, nesse momento, tenho dado aula online aqui pela Universidade Federal de Uberlândia, e acho que tem uma experiência acontecendo. Eu tenho um grupo que se chama Provisório Corpo, grupo de dança que eu coordeno. Na verdade, a gente tem eu coordeno, mas hoje a gente tem uma criação bem compartilhada. Eu dirijo alguns trabalhos, mas não esse que a gente está fazendo agora. A gente está com um trabalho que chama www Hackeadas do Cyberrolê, que a gente fez durante essa pandemia, numa construção totalmente online, dentro do Zoom, numa insistência e numa permanência em grupo, de estarmos em grupo, numa resistência de corpos, de diferenças e de insistência em manter essa ideia de grupo. E a gente tem feito esse trabalho numa espécie de hackeamento de imagens da internet coladas com as nossas e que se transformam numa festa ao final, em que as pessoas podem entrar nessa sala e viver essa festa com a gente. Eu vou aproveitar para fazer uma propaganda. A gente vai fazer uma apresentação no dia 5, no Paralela, que é um festival que acontece aqui em Uberlândia. E eu digo isso por esse trabalho como uma ideia de como pedagogicamente a gente tem trabalhado isso, que a gente tem uma temática muito próxima dessa diversidade de gêneros e performatividades, e essa ideia de uma política da festa, de um acolhimento nesse lugar que a gente não tem muito para celebrar, mas a gente tem muito para acontecer enquanto afeto, enquanto potência de estar junto e de estar interagindo esteticamente e politicamente, e como é que a gente vai criando estratégias para estarmos juntos, tanto nesse momento quanto depois desse momento, porque acredito que essa situação pandêmica, nesse governo que a gente está, ela vai demorar muito a ficar confortável, e todas essas tensões de retorno presencial ou não, e como é que a gente vai resolvendo isso juntos, e quais são as estratégias de permanecermos juntos, né? Esse encontro importante e outros encontros, como é que a gente vai se dando as mãos e vai se entendendo enquanto existir nesse mundo que tem aí um fascismo decrépito tentando cessar alguma coisa que não vai parar de acontecer. A gente não vai parar de nascer, a gente não vai parar de acontecer, e a gente não quer morrer. E como juntas e juntos a gente vai seguindo nesse fluxo, assim. Bom, acho que era isso. A gente vai seguir conversando. Agradeço muito a sua fala. Muito obrigada por ter aceitado também nosso convite. Encaminho agora a fala para Maia Elis Souza, mulher trans travesti, cearense, licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Ceará, mestra em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutoranda em Educação pela mesma universidade. Membro da Associação Brasileira de Ensino de Biologia, militante pelo movimento Rua, Juventude Anticapitalista e pela Insurgência, PSOL. Integra a Rede Cunha Axé de Mulheres na Ciência e o coletivo Gisberta Salles, de estudantes trans da UFRJ. Bem-vinda. Obrigada, Murilo. Boa noite. Queria saudar a todas, todos e todos que estão aqui participando desse evento incrível e tão lindo, né, que está sendo. Como o Murilo bem fez, né, já me apresentou aí, então acho que eu não vou repetir mais essas informações, mas eu gostaria de iniciar minha fala, né, saudando todas
as famílias, né, das vítimas que foram acometidas, né, pela Covid, né, e deixar aqui destacar a minha solidariedade, né, e o meu desejo por vacinação, né, de maneira ampla, que nós tenhamos vacina no braço, comida no prato, né, e espero também que em breve aí tenhamos uma gestão da pandemia, né, por um governo mais responsável e que não esteja pautado num projeto genocida. E aí, porque acho que isso tem muito a ver, né, com o tema que a gente está falando hoje aqui, porque acho que, como já foi dito aqui, né, já a gente conhece o projeto que eles têm para as nossas vidas, para os nossos corpos, e que não são projetos que nos agradam e que não deveriam agradar ninguém, né, mas a gente sabe que ainda hoje ainda tem gente que compactua com um projeto genocida, um projeto que tem por objetivo nos matar mesmo, né, nos calar. Então, mas em nome de muitas, né, tipo, em nome de Marielle, que foi ceifada, mas deixou suas sementes, né, eu também queria colocar aqui minha fala como uma memória, né, eu falo em memória de Dandara, né, eu sou cearense, sou do estado de Dandara, né, que foi brutalmente assassinada em 2017, Keron e Pietra, que foram duas adolescentes trans assassinadas brutalmente também nesse ano apenas, né, aqui também no Ceará. Então, queria deixar destacar né, essa fala, nessa memória, nesse simbolismo, porque acho que é importante a gente lembrar quem veio antes da gente, né, quem construiu muitas coisas, e dizer que estamos aqui porque somos sementes de outro e estamos deixando nossas sementes também. E que, embora ele, como dizia Conceição Evaristo, né, embora eles tenham combinado de nos matar, nós combinamos de não morrer. Então, é nesse sentido. Mas aí, entrando mais especificamente no tema, né, que me foi proposto aqui para gente, nos foi proposto para a gente debater nesse espaço, né, sexo, gênero, experiências educacionais. Sou professora, né, então é daí onde eu falo, né, atualmente não estou na sala de aula, por questões da vida, mas pretendo voltar em breve, preciso de um emprego. Mas sou professora e minhas pesquisas, né, desde a graduação, estão muito direcionadas a entender as relações de gênero e de sexualidade nos espaços educacionais, em específico, né, na graduação eu trabalhei com a visão de professores do ensino médio, né, professores de biologia em específico, sobre as questões de gênero e sexualidade nos currículos escolares. E no mestrado eu pesquisei a construção de sentidos e, portanto, a construção, né, de gênero e de sexualidade, né, os discursos que aparecem na produção acadêmica do campo do ensino de ciências e biologia a partir, né, dos trabalhos apresentados nos 7 encontros nacionais de ensino de biologia. Então, eu queria dizer, né, que a escola, e aí eu vou falar mais em específico da escola, né, porque acho que a gente fala de experiências educacionais, a gente sempre começa nas experiências educacionais, né? Todo mundo passou pela escola, né? Embora hajam outros processos de educação que não sejam os espaços de educação formal, mas como passamos todo pela escola, e a escola é esse espaço de disputa, e que a gente tem visto uma disputa muito acirrada se colocar nos últimos anos no espaço escolar, querendo, né, dizer como deve ser a prática pedagógica dos professores, o que pode ser ensinado, o que não pode, a partir de um regime muito conservador de pensamento, e desse projeto que já está instaurado, né, que está aí vigente hoje, por isso me interessa tanto falar sobre a escola e pesquisar sobre a escola, porque acho que a escola é um espaço de disputa, né? É um espaço de disputa. Eu percebo isso, né? Quando a gente trata de gênero e sexualidade, quando a gente tem nesses espaços, né? Quando a gente tem a proposição ainda nos governos do PT, né?
de um programa de combate à homofobia, né, à homotransfobia nas escolas, vem uma resposta muito rápida, por mau caratismo mesmo, não vou nem dizer que é falta de informação, por mau caratismo mesmo, de uma invenção de que esse projeto de combate à homotransfobia na escola, né, seria o que eles chamaram, né, de kit gay, né, e que isso é, inclusive, utilizado como plataforma de lançamento de lançamento eleitoral, né, de determinados setores da política conservadora, que muito nitidamente fazem isso de caso pensado, não fazem isso porque não sabe. Durante um tempo eu achava que era porque não tinha informação, mas hoje em dia eu sei que não é por isso, não, é porque eles querem mesmo que mulheres, que a comunidade LGBT continue sendo colocada, né, sendo subjugada e sendo violentada, como é no nosso país, né, o país, ele é ponta, o nosso país, né, o Brasil, ele é ponta de lança em casos de feminicídio e em casos de LGBTfobia, né, no mundo. Então, e a gente precisa falar sobre isso, né, a gente precisa falar sobre isso. E a gente está aqui fazendo isso, embora muitos não queiram, embora muitos não gostem, embora muitos digam que é ladainha, que é mimimi. Quem passa sabe, né? Quem passa sabe, quem não passa não devia escutar e aprender, né? Mas tem gente que se propõe mais a falar porque aprendeu que podia falar sobre tudo e sobre qualquer coisa, que tem autoridade para falar sobre tudo e qualquer coisa. E aí é interessante a gente pensar, né, quando a gente fala dessas questões, e aí vendo marcos históricos, né, dos últimos 10 anos, a gente pode botar aí, que são com esses acontecimentos, a gente tem investido a partir de 2013, né, tipo, se você vai ver na relação de produções acadêmicas, né, de projetos didáticos de intervenção pedagógica, inclusive de currículos universitários, você vai ver que tem um avanço aí, ainda pequeno, mas das discussões de gênero e sexualidade sendo inseridas nesse espaço e aparecendo, né? No entanto, a gente vê aí também, desde 2013, uma articulação em volta de um projeto de lei, né, que circulou tanto na Câmara Federal quanto no Senado, que é o projeto Escola Sem Partido, que a gente já debate aí em tantos outros espaços, mas que é uma resposta a uma movimentação que estava sendo feita, porque justamente eles também sabem, né? Tipo assim, quem está aí, que é ancorado nesse projeto conservador e genocida, sabe que a escola é um espaço de disputa e que eles não têm hegemonia de lá, e que nós estamos lá e que nós não vamos dar o pé de lá, né? E que a gente balança, né? Não à toa a gente balançar essas estruturas, a gente dar resposta, embora às vezes a gente acha que é muito pequena, que é muito significativa. Se fosse tão pequena assim, tão insignificativa, nós não seríamos tão perseguidas, né? Então, nós somos potência. E nós já temos mostrado isso. Precisamos ganhar mais gente, precisamos crescer mais e mostrar mais, cada vez mais, a nossa potência. Mas também precisamos reconhecer que nós somos potência. Acho que eu gosto muito de pensar que mais que ficar... Acho que às vezes a gente utiliza muito e fica muito na mazela, e aí a gente precisa propor, né? Assim, a gente está aqui para conversar, propor novos rumos, propor novos debates, né? Tipo, mostrar nossa cara. Eu já dizia o meme, vamos pôr a cara no sol e vamos aqui. Vamos também ver quais foram as conquistas que a gente teve ao longo da história, né? Tipo, como nós conquistamos aí algumas coisas que, obviamente, sempre precisamos avançar, mas acho que também a gente precisa ver o que a gente já conseguiu, como a gente conseguiu essas coisas, o que a gente não conseguiu, onde a gente falhou, e ir reavaliando e ir construindo um novo processo, novos processos, né?
certo, 5 minutinhos aqui que eu tenho para eu ir pensando, né, assim. Eu queria pensar a partir, né, de entender esse bojo do gênero e da sexualidade como um lugar, né, e isso já tem autores do campo da educação que tratam de gênero e sexualidade na escola, que vão falar que esses lugares, que tipo assim, que essas questões elas não são problemas, né, assim, tipo, são lugares onde se jogam os problemas, né, tipo, eu pude perceber na minha dissertação, na minha pesquisa de dissertação, como às vezes a nossa própria prática, né? E às vezes ela está bem intencionada, e às vezes é aquela chavinha que a gente precisa estar sempre deixando ligada, aquela lanterninha ligada, para a gente pensar o que a nossa prática está servindo, tanto para a gente conseguir vencer os obstáculos que estão na nossa frente, mas também a gente ter um cuidado para nossas articulações, elas não continuarem corroborando com determinados discursos que já estão aí, né? Tipo, acho que a gente tem que desmistificar, né? E não quero ser prescritiva aqui, fazer um método, uma receita de bolo, mas acho que a gente tem que desmistificar a ideia de que gênero e sexualidade são questões difíceis para ser debatidas em sala de aula, de que gênero e sexualidade são coisas que nós temos a responsabilidade de levar para a sala de aula, para a escola. A gente não precisa levar nada para a sala de aula, para a escola sobre essas questões, porque essas questões já estão lá, elas vão aparecer porque elas vazam. Tentam enclausurar elas, e elas estão para além do nosso corpo, né? E aí eu acho bom que o Ricardo trouxe a dona Harold, né? Porque aí a gente vai pensar as extensões do nosso corpo, né? Desse corpo máquina, desse corpo ciborgue, né? Então, da gente pensar que gênero e sexualidade não estão só se materializam no nosso corpo, mas não estão presos ao nosso corpo. Elas se estendem para fora do nosso corpo, porque tem sentidos e interpretações sociais, culturais, históricas, que fazem com que gênero e sexualidade sejam gênero e sexualidade, porque não é uma coisa que está dada aqui desde sempre, né? Ela não existe se a gente não, essas questões não existiriam, esses termos, essas categorizações não existiriam se a gente não tivesse as feito em linguagem, né? Se a gente não tivesse criado-as discursivamente. Então, é sobre isso. Então, a gente precisa primeiro desmistificar isso, de que a gente precisa levar, de que são questões difíceis, são questões que fazem parte do nosso cotidiano. E também a gente precisa querer desenclausurar de determinados lugares. Aí só discute gênero e sexualidade dentro da sala de aula, com determinada disciplina, né? Que, por vezes, somos nós, professores de biologia, que somos encarregados, embora haja uma discussão, inclusive pelas políticas curriculares, né? De que antes, né, que eram os PCNs, agora que é a base nacional, não pode mais também discutir gênero e sexualidade, porque não pode mais discutir nem gênero textual, porque não tiraram a palavra gênero da base nacional, né, mas enfim, essa polêmica aí a gente discute depois. Mas embora hajam documentos, né, antigos, né, mesmo que antigos, que digam que tem que ser uma coisa transdisciplinar, interdisciplinar, seja lá o quê, ainda são responsabilizados alguns professores, alguns setores, né, do currículo escolar para tratarem dessas questões. E acho que a gente tem que parar de querer responsabilizar as pessoas, porque responsabilidade a gente assume sobre problemas, sobre coisas difíceis, e não é difícil, não é um problema, é só uma questão da vida, que está aí, e a gente vai debater, e a gente vai resolver os problemas que colocaram sobre isso, né? Que é a violência, né, de gênero, que é a violência LGBT. Voltou, concluí. Acho que a gente teve algum problema técnico com Maia. Então, enquanto a gente aguarda a volta de Maia, eu queria informar que, infelizmente, Lucy não pôde estar aqui na mesa hoje,
por questões de internet, questões de acessibilidade. E, bem, de qualquer forma, eu gostaria de agradecer o aceite de Lucy e queria divulgar o canal de Lucy, que ela trabalha com divulgação científica e fala muito sobre a questão de gênero na biologia, sob uma perspectiva da filosofia da ciência. Então, eu vou escrever aqui no chat para vocês o canal que se chama Make Science BR, e vocês podem procurar e saber um pouquinho do trabalho que Lucy faz. E, enfim, gostaria de chamar, então, os convidados da mesa, se possível. E pedir que o pessoal que está assistindo, por favor, escrevam perguntas para a gente, para trazer mais caldo aí para esse debate. Eu tenho uma pergunta, acho que Maia acabou caindo mesmo, voltou, que é para todo mundo que participou da mesa, muito nessa linha. Você gostaria de terminar sua fala, Maia? Desculpe. Rapidinho, 2 minutinhos eu concluo, só para eu Pronto. Amarrar o raciocínio, pode ser? Precisa Pode, nem claro. botar a tela cheia de novo, não. Pode dizer, né, que a gente precisa desmistificar as falsas. Acho que travou de novo. Desmistificar isso e deixar as coisas acontecerem no devir, né? Eita. Só isso, gente. É isso. Vamos deixar. E obrigada, né? Fala quando deu uma cortadinha aí no final de novo. Faz parte dessa vida aí que a gente está levando online. De qualquer forma, eu gostaria de agradecer muito. Foram falas incríveis. E eu, como estudante da casa, né, do IBIL, eu gostaria muito de agradecer esse espaço que a gente está tendo para debater as experiências educacionais, que é muito importante. E eu gostaria de começar, então, fazendo uma pergunta, se Maia estiver nos ouvindo também, para ela também, que vai muito na linha do que Maia falou aí no final, que o debate, né, sobre sexualidade, sobre gênero, sobre o sexo também, ele cai muito sobre os ombros da biologia, dos professores de biologia. E ainda assim, né, e ainda que tenhamos em documentos oficiais a obrigação de debatermos sobre esses temas, nós, enquanto biólogos e licenciados em biologia, não somos formados para isso. E creio que em outras áreas também não. Então, eu gostaria que vocês trouxessem um pouco esse debate de como a gente pode superar essas barreiras, né? E fazer com que haja um diálogo e não uma imposição, né, de cima para baixo desse debate sobre gênero, sobre sexualidade, sobre o próprio sexo biológico também. A gente poderia seguir a ordem das falas? Pode ser assim? Pode ser. Vocês escutam? Pronto. É importante marcar, né, que discutir gênero, sexualidade, assim como discutir, né, raça e outras diferenças, falar sobre relações de poder, né? Por isso que a gente está diante aí de tantos enfrentamentos, né, com todo esse projeto neofundamentalista que vem com tudo para cima, porque justamente por conta das poucas conquistas que a gente conquistou na base de muita luta, né? Esse estágio do capitalismo em que o neoliberalismo, né, avança com tudo, né, mínimo em direitos e máximo em repressão, né, e exploração dos grupos subalternizados, né, e
máximo em regalias, em apoio e suporte para a classe dominante, né? Desde sempre a história se repete. Né? E discutir essas questões é discutir sobre relações de poder. E a disputa, não tem jeito, isso não vai vir do instituído, não vai vir, não é interessante, porque essa é uma das formas com que a estrutura absurdamente desigual ela se mantenha, né? A gente vive num sistema estruturado em relação de exploração. Né? A gente tem um grupo que detém a maior parte das riquezas, né, dos meios de produção, e a gente tem um grupo pequeno, né, que detém a maior parte das riquezas, enquanto que a gigantesca maioria, né, é 1% contra 99%, né, que vem historicamente sendo massacrado, explorado, que precisa, né, vender sua força de trabalho para sobreviver, e que não tem nada garantido. E isso não vai vir de cima para baixo, né? E para que essa estrutura se mantenha, né? Essas marcas sociais elas estão aí para isso, né? Tipo, a promessa da Revolução Francesa, né? De igualdade, liberdade e fraternidade nunca foi cumprida, né? As condições nunca foram iguais, as oportunidades elas nunca foram iguais para todo mundo. E aí, tipo, quando a explicação do sangue azul, né, já não era mais possível, outros dispositivos foram sendo criados para justificar essa desigualdade. E aí não tem, é luta, é disputa, é enfrentamento. A gente, né, os pequenos tensionamentos que a gente faz no dia a dia, a gente já percebe o quanto é difícil, né, o quanto é complexo, relação de poder, né? E aí é de galera, tem que ser de galera, né? Não é o professor individualmente na sua sala de aula, que sim precisa se responsabilizar, né? Precisa sim, mas não dá para a gente pensar que é o professor individualmente, a professora individualmente na sala de aula que vai conseguir dar conta, né? É uma luta contra a estrutura, né? Acho que é isso. Eu tive uma experiência como na minha passagem entre biologia e dança, eu tive uma experiência como professora de ensino fundamental de ciências. Quando eu comecei a dançar e comecei a descobrir outras cartografias do meu corpo, eu estava descobrindo outras coisas. E aí eu levei isso muito para minha aula de ciências. E de repente a aula de corpo humano da 7ª série, naquela época, era todo mundo afastava todas as cadeiras, tirava os calçados e começava a rolar no chão. E aí eu fui tentando criar meios de como é que eu podia falar de coisas através de movimento, corpo, contato. Acho que por isso eu até vou insistir, porque eu falei isso um pouco na minha fala, né? Dessa pedagogia da desobediência, é o contato consciente e afetivo, sabe? Que você pode... Então, eu sinto, com essa experiência que eu tive, que se as pessoas, os professores de biologia, inclusive, e outros professores de educação corporal e outras educações, tivessem esse tipo de ferramenta de educação, a educação seria ultra. Só que isso é revolucionário demais, porque você aguçar a percepção sensorial, aguçar o sentido das pessoas é muito revolucionário. Você mostrar para as pessoas que elas podem ter prazer com o próprio corpo, e o prazer não é só sexual, o prazer ele tá em camadas incríveis que você pode acessar, inclusive tecnicamente. Como é que você... E aí, hoje, fico pensando, inclusive, na minha relação também como professora na universidade, quando a gente vivia no tempo presencial, em que experiências de pegar uma turma de quase 30 pessoas, com diversidades muito diferentes de tipos, origens, sexualidades e performatividades, e de repente criar uma experiência muito radical, que é fazer todo mundo ficar num contato expandido e fazer um grande contato com pele, com todo mundo se encostando. E ter que parar várias vezes porque vejo que tem alguém que não entendeu. Para tudo. Peraí, você não entendeu.
você está indo para um lugar que não é, vamos começar de novo, até todo mundo entender o que é. E aí fico pensando um pouco nessa revolução do corpo, sabe? Do corpo contato, que eu acho que nós educadores, eu em especial sou da dança, mas assim, da parte da dança digo isso como uma possibilidade que eu acho que talvez nós temos que prestar atenção nisso, nós educadores, e começar a dizer isso para os outros. Porque também quando nós educadoras começamos a nos sensibilizar às nossas potências corporais, afetivas, cognitivas, porque a gente tem como criar outras cognições possíveis, né? Sair dos hábitos cognitivos, inclusive, através da imaginação. Então, não sei se eu estou sendo muito utópica nesse momento, assim, sabe, querendo, mas acredito, né? Acredito nisso enquanto, quem sabe, uma possibilidade, sabe, futura para nós pensar isso na educação, o corpo na educação. Eu penso que, dentro dos parâmetros atuais, né, o corpo, lidar com o corpo de outra forma, além de um objeto que está ali para ser estudado, é revolucionário. Quando eu penso na biologia, né, que é uma ciência que se afastou muito ao longo do tempo das pessoas, né, do contato. Nossa. Isso é muito, muito importante. É incrível, né? Porque eu fiz anatomia na minha formação, né, na graduação, e em nenhum momento o professor fez uma analogia que o braço que eu via naquela mesa fazia assim como o meu, e que aquele era o meu braço. E eu só pude entender isso fazendo dança. Aí eu fui falar, anatomia, saquei. Sabe, saquei, entendi. O húmero, o rádio, a tíbia, ok. Maia, você está aí com a gente? Agora tô. Vamos ver se eu continuo, né? Essa internet não tenta me gongar. Você conseguiu ouvir a minha pergunta? Não, qual é? Então, eu perguntei, né, no finalzinho da sua fala, você falou sobre o PCN, né, que é um documento que traz, né, uma obrigação dos professores, de uma forma interdisciplinar, de trabalhar gênero, sexo, orientação sexual. E eu queria saber, né, que, assim, dentro da nossa atual condição, apesar de a biologia acabar sendo a única grande responsável, né, no fim das contas, por discutir esses temas na escola, né, nós não somos nem formados para isso. E eu queria saber, dentro desse contexto, né, então, e também levando em consideração outras áreas do conhecimento, como é que nós podemos, então, achar formas de friccionar isso, de trazer uma mudança, né? E não só nesse modelo de educação, né, horizontal, mas em outro modelo de diálogo. Certo. Difícil. Eu acho que Maia travou de novo, hoje está babado a internet. Bem, enquanto a gente espera a Maia voltar, eu queria pedir para todo mundo que está assistindo, por favor, manda suas perguntas, essa é a nossa última mesa. Bem, eu vou fazer mais uma pergunta, e especialmente para Tito. Tito, você propõe, né, uma desobediência na pedagogia. Como a gente pode pensar isso, principalmente
Maia voltou? Maia, se você voltar, por favor, fala aí. Eu tô aqui, não sei se estão me escutando. Ai, agora eu tô. Então, Tito, só um momento, deixa a Maia falar um pouco. Não, eu tava dizendo que essa é a pergunta do milhão, né? Assim, tipo, porque Tá cortando, super. Tá. Política já proposta. Eu acho que a gente está com babado com a internet. Então, eu passo a palavra para Tito em relação a essa pedagogia da desobediência, que dentro das estruturas que a gente tem, mais uma pergunta do milhão, como é que a gente pode começar a pensar sobre isso? De uma maneira palpável. Eita porra. Primeiro, assim, né, não parabenizando a galera, tipo, mas gostei muito das falas, né, das companheiras que falaram antes de mim, assim, me senti super contemplado e penso que são muitos os caminhos, né, e sem prescrição, pelo amor, assim. Né. A Tiffany Odar, ela tem um livro, né, que tem esse título, Desobediência da Pedagogia, que eu também super indico, né, procurem, leiam. Ela traz coisas muito importantes para a gente pensar, né, para ajudar a gente a desconstruir. E aí, pensando, né, essa desobediência, os outros caminhos, né, de desobediência na pedagogia, que é um curso muito difícil, né, tipo, são 39 componentes obrigatórios, 9 optativos, né, em que você tem muito pouca possibilidade de respiro, onde os componentes obrigatórios seguem ainda, né, na grande maioria, numa lógica normativa, numa lógica dominante em muitos aspectos, né, em alguns momentos, né, algumas brechas vão sendo construídas e vão produzindo, né, fissuras, mas de forma instituída ainda é um currículo muito difícil de lidar, assim, mas é isso, né, como já foi dito, que todo mundo aqui segue um projeto. E aí, pensando nesses descaminhos, no coletivo de mulheres do Lemax, que foram as participantes da pesquisa no mestrado, elas vêm construindo de um jeito que eu acho muito bonito, né? E na banca falaram que eu tô super apaixonado por elas, assim, e é verdade, não tem como não se apaixonar. Mas é bonito pra caralho mesmo, né? Tá em movimento, em permanente construção, mas o fato, né, tipo, delas perceberem, delas ao entenderem, né, tipo, que diante dessa formação imposta, aquilo que atravessava a vida delas não estava sendo considerado, né, não estava sendo visibilizado, tipo, elas foram buscar, né? E aí, nos limites de tempo, da dinâmica da vida da classe trabalhadora, elas vêm construindo grupos de estudos, né, em que elas buscam qualificar as lutas, né, por entender que a teoria, sim, né, pode também produzir caminhos de libertação, né, como a Bell Hooks traz, e elas vêm construindo uma formação que é interseccional, né, na minha leitura, né, tipo, a partir dos estudos que eu tenho feito, é interseccional porque são estudos comprometidos com todas as formas de exploração e de opressão, né, elas por se reconhecerem frutos dessa estrutura, né, tipo, elas não querem, né, seguir reproduzindo as violências sistêmicas e também desmedicalizante, porque elas entendem que esse enfrentamento ele precisa ser coletivo, né, e não individual. E é muito interessante ver os movimentos que acontecem, né, nesse processo. Assim, muitas que eram vistas com olhar a partir de uma perspectiva medicalizante, né, com dificuldade de aprendizagem por não
não conseguirem entender os textos que tinham acesso, se apropriam dos textos de uma forma, um nível de intimidade, assim, que é muito bonito, né? E aí a gente vai percebendo que as dificuldades, né, são produzidas por essa estrutura que, na maioria das vezes, tipo, os textos, né, as teorias, as epistemologias tantas que a gente tem acesso, elas não dialogam com a nossa realidade, né? Elas falam a partir de uma perspectiva super higienista. E quando a gente está estudando, né, isso acontece com todo mundo, né? Quando a gente está... Isso aconteceu muito na minha experiência também, né? Quando a gente começa a estudar coisas que fazem sentido para a gente, a nossa relação com aquilo, ela muda, né? É o nosso corpo que está ali inteiro, né? Em movimento, sentindo e buscando encarnar, né, aquilo que está sendo compreendido, que é processo também, né? Tipo, essa coisa que a professora Ricardo trouxe, né, tipo, sobre a colaboração coletiva, né, a importância da colaboração coletiva. Viver coletivamente é o grande desafio da vida, né? Viver de um jeito em que as diferenças elas sejam consideradas assim, né? Somos diferentes e encaramos isso como potência, mas que elas não sejam hierarquizadas, né? Que elas não sejam transformadas em desigualdades. E aí eu penso que desobedecer, né? Tipo, o instituído, produzir educações que vão na contramão, né? Desse instituído imposto e tão perverso, né? Tipo, é lutar contra todas as formas de opressão e exploração, né? Uma pedagogia comprometida com isso, né? Todas as vidas importam, né? Ou é para todo mundo ou não deve nos servir, né? E a gente quer inteiro, né? E não pela metade. Penso que é isso, assim, caminhos que construídos coletivamente a gente vai se apoiando, né? A gente vai se cutucando, né? Tipo, vai sem passação de pano, né? Em que todo mundo esteja aberto e disposto a viver, né? Com profundidade esse processo de desconstrução que é tão tenso e que é tão potente, né? É isso, eu aposto na tensão, super aposto na tensão, aposto nos conflitos. Acho que é isso, a gente se constrói nos encontros, né? Não sei se respondi. Obrigada, respondeu. Temos Maia aqui de novo. Olá, Maia. A gente tem mais 10 minutinhos, então lhe peço que responda e se encaminhe também para as considerações finais. Hoje está babado. Bem, como Maia não volta ainda, eu peço que, então, a gente comece, por favor, Ricardo, Tito, e caso Maia volte, a gente a convida ele novamente para a fala. Suas considerações finais, por favor. Gente, é um prazer estar aqui, me sentindo muito bem acompanhada com essas falas que vão aí contra essa maré de dominação. A gente vai nadando, vai na diagonal e vai se fortalecendo, né? Isso dá um conforto, dá um afeto aqui, saber que a gente está acompanhada, que tem gente aí apostando no conflito, no rasgo, na fissura, que eu acho que é esses lugares e quanto mais estratégias a gente tiver e mais consciência que a gente tiver e conseguir reproduzir da dominação, mais a gente consegue remar contra essa corrente e criar outras correntes, né? Tem uma imagem que eu fiquei pensando muito hoje, que eu acho que eu quero terminar com ela, assim, pensando, ouvindo Maia e Tito, de bomba de semente, sabe? Aquelas bombas com argila, cheia de sementes, que você, sabe, que a gente sai preparando e sai jogando, assim, sabe? Jogando pela cidade, pelo entorno, e de repente começa
A ideia é essa, começar a nascer, fazer nascer as sementes aonde elas não vão chegar de outras maneiras. É só jogando bomba mesmo. É isso. Que bonito, adorei. Semente de Gente, agradeço. rebeldia. E agradeço demais, gente. Ó, maravilhoso estar aqui. É isso, né? Sigamos espalhando semente de rebeldia. Eu queria terminar com a J. Mombassa, né? Que ela também é um outro livro foda, tipo, que eu super recomendo, que é Não Vão Nos Matar Agora. Eu queria ler para vocês, deixa eu ver se eu acho aqui para ler certinho. Que ela diz assim: Não vão nos matar agora, porque ainda estamos aqui, com nossas mortas amontoadas, clamando por justiça, em becos infinitos por todos os lugares. Nós estamos aqui e elas estão conosco, ouvindo esta conversa e nutrindo o apocalipse do mundo de quem nos mata. Já não temos tempo, mas sabemos bem que o tempo não anda só para frente. Não vim aqui para cantar a esperança. Não temo a negatividade desta época, porque aprendi com os cálculos de Denise Ferreira da Silva que menos com menos dá mais. E, portanto, nossas vidas negativadas se somam e se multiplicam à revelia. Então, eu vim para cantar a revelia. A revelia do mundo, eu as convoco a viver apesar de tudo, na radicalidade do impossível. É isso, né? Fora genocidas, vacina para todos, auxílio emergencial já. Tamo juntos, sigamos na luta coletiva, né? Porque não tem jeito, só ela muda a vida. Obrigado, gente. Valeu mesmo. Muito bom estar com vocês. Maia está novamente conosco. Gente, vamos ver se agora eu tô, porque parecia que eu tava, mas não tava, né? Assim, meio o negócio sessão espírita, né? Não sabe se tá, se não tá, mas vamos lá. Voltei. Entrei pelo celular, acho que agora vai ficar melhor. Então, onde é que a gente tá, gente? Porque eu me perdi um pouco. Eu vou pedir que você responda aquela pergunta e aí encaminhe umas considerações finais para a gente conseguir encerrar. Eu comecei dizendo que aquela pergunta é a pergunta do milhão, né? O que a gente tem que fazer, como a gente consegue tratar uma nova prática, uma nova produção de conhecimento. E aí, quando eu falo sobre conhecimento, né, eu penso sobre o saber, e aí eu lembro das palavras de Foucault, que diz que o saber é feito para cortar, né? E aí eu lembro de uma parte que eu entrei aqui, alguém estava falando sobre cortar, sobre a violência, sobre... acho que foi o Tito, e eu acho que é isso mesmo, assim, eu penso que a gente tem que ensinar, e sem querer enclausurar as coisas no canto, porque acho que quando a gente tenta enclausurar e colocar na caixinha, como fizeram com a gente continua mantendo a lógica. A gente continua mantendo essa lógica, continua fazendo a mesma coisa que eles querem que... A gente está fazendo o que eles querem que a gente faça por eles. Então, vamos ver quais são as nossas possibilidades de corte, né? Assim, tipo, eu, enquanto mulher trans, travesti, aí é pegar minha navalha debaixo da minha língua e sair cortando aqui, né? No caso, eu uso uma peixeira que eu sou cearense, mas vamos sair cortando aí com os nossos ensinamentos. Eu acho que a gente já corta muito em existir, né? Acho que a gente ir para a sala de aula com toda essa potência, que a gente não precisa falar nada, porque já vão estar, o nosso corpo já vai ter falado, porque o nosso corpo chega muito antes da gente falar qualquer coisa, né? Então, acho que para a gente poder fazer saberes e produzir saberes que cortam, né, é defender políticas públicas que garantam nossa vida, que garantam nosso acesso à educação, que garantam nossa formação, né, o nosso acesso e permanência no ensino superior, para que a gente possa estar produzindo esse conhecimento e para que a gente possa estar falando sobre nós mesmos, seja no espaço acadêmico, seja no espaço escolar, mas que a gente possa construir essa história, né? Porque eu e Murilo, a gente até já conversou sobre isso em outros espaços, mas se a história tivesse sido escrita por corpos não cis, né, por corpos trans, ela seria diferente, né? Quem seriam os corpos dissidentes? Então,
acho que é isso, é sobre a gente ocupar esses espaços, é sobre a gente se manter viva, e obviamente isso é preciso de uma luta coletiva, né? Temos nossas parcelas individuais nessa luta coletiva, temos as nossas demandas individuais e elas precisam ser respeitadas, mas a gente precisa estar em coletivo, construindo um novo mundo. E aí, esse novo mundo, eu de verdade, eu sou a pessoa do devir, né? Eu não planejei qual é o novo mundo, assim, eu só espero que o novo mundo, todo mundo tenha direito a viver. É o que a esperança eu tenho, que todo mundo tenha direito a viver. Agora, como vai ser, como vai funcionar, vamos deixar, vamos fazer. Vamos deixar acontecer, vamos fazer. Tenho certeza que vai ser uma coisa muito boa, né? Se todo mundo for respeitado, se todo mundo for tenha o seu direito a acesso à vida, à educação, aos direitos básicos, né? O direito ao mesmo ao nome, né? Que é uma coisa que a gente luta tanto, que é um direito garantido por Constituição. Tanto o nome quanto a educação são direitos garantidos por Constituição e são negados a alguns corpos, né? Que a gente lute para que a gente, sobretudo nesse período, nesse cenário catastrófico que a gente está vivendo, nessa política genocida, né, que eu já falei, já foi falado aqui, mas é importante também a gente estar demarcando, porque tem gente que ainda não entendeu, que são quase 500 mil de mortos no nosso país por conta de uma má gestão da pandemia. Enquanto tem país aí que o povo já está andando sem máscara, né, a gente está aqui ainda nessa fase tão trágica, beirando uma terceira onda, né? Então, que a gente possa construir essa pluralidade, né? E mais uma vez vou defender aqui, né? Vacina no braço, comida no prato, e que a gente não quer morrer nem de Covid, nem de fome e nem de bala, né? Nas periferias, né? Que a gente sabe que é isso que chega para quem é periférico, para quem é negro, para quem é pobre, para quem é trans, né? Para quem é LGBT, para quem é mulher. Então, é isso que eu queria dizer. Queria dizer que a gente precisa cada vez, e aí se colocar para esses espaços, para eu ir concluindo, se colocar para esses espaços é cada vez mais se colocar dispostos e dispostos a construir essa disputa e fazer parte dessa disputa e construir novas narrativas, né? Tipo, sejam elas, e repito, às vezes a gente acha que o que a gente está fazendo, que isso aqui que a gente está fazendo, né? Nós quatro aqui debatendo é pouca coisa, mas não é. Então, nos agarremos nas conquistas que a gente já teve até aqui e que a gente também, né, tenha força, fé, foco, carinho uns pelos outros, empatia, mas que a gente também não deixe a indignação de lado, que a gente não deixe o ódio de lado, que a gente não deixe nossa raiva de lado, porque isso também mobiliza. E às vezes dá mais fogo no rabo para ir construir a luta do que a empatia, o amor e a parte delicada e bonita da nossa vida, né? Então, vamos pegar nosso ódio, botar debaixo de um braço, botar a empatia do outro e bora derrubar esse governo genocida, derrubar esse sistema, né? E aí, para finalizar mesmo, demarcar que para a gente derrubar esse regime exploratório sobre corpos de mulheres, sobre corpos LGBT, sobre corpos negros e a exploração dos recursos naturais, é preciso que a gente derrube esse sistema econômico que está aí hoje, né? Porque ele se estrutura, se apropria e se faz com que isso se enraize cada vez mais, se entranhe cada vez mais para ele continuar nos explorando. Então, abaixo Bolsonaro, abaixo capitalismo, abaixo tudo de ruim que está aí querendo matar a gente, mas a gente vai, não vai deitar, minha filha. Travesti não deita nem para dormir, vai deitar para Bolsonaro, vai deitar para o capitalismo? Não vai, não. É isso, gente. Obrigada. Gente, como a gente atrasou um pouquinho e acabou tendo esses problemas técnicos, eu vou trazer uma pergunta que é extremamente importante, porque esse evento também vai servir para que a gente construa diretrizes no Instituto de Biologia. Então, a pergunta do professor Pedro Rocha eu acho super importante. Eu sei que eu pedi o encerramento de vocês, mas pediram só um pouquinho mais para a gente poder responder essa pergunta. Ele fala, boa noite, vocês teriam uma sugestão de estratégia para o EBIO, preparar melhor seus professores e preparar também os estudantes a tratar o gênero e sexo em suas atividades docentes? Então, quem gostaria de responder aí primeiro?
Posso tentar. Não vou dar aqui, tipo, a estratégia, uma forminha. Pelo que eu entendi, tá tendo um debate aí curricular, né, e tal. Então, tipo assim, primeiro, acho que... vamos lá, a gata do currículo, né? Para quem não sabe, eu pesquiso currículo e ensino diferente, é a minha linha de pesquisa. Mas vamos lá. Acho que a gente precisa pensar que o currículo está para além daquelas disciplinazinhas, né? Daquela grade que está ali. Eles são as práticas que acontecem naquele espaço educacional que está ali, que a gente está vivendo, né? Então, eu acho que talvez já esteja rolando um debate aí se cria uma disciplina com essa temática, se não cria. Acho que se cria, ok, tudo bem, acho ótimo, tem um espaço, mas que a gente não deixe para debater essas coisas só nesse espaço, porque dá para debater gênero e sexualidade na aula de genética, na aula de botânica, na aula de zoologia, na aula de bioquímica. Então, que a gente não enclausure os debates num espaço só. Essa é tratar sobre diversidade da vida, né, gente? Então, a diversidade da vida está em todas as disciplinas, então é isso. A vida humana também é diversa. Então, é isso. Mas eu acho que talvez, se nesse sentido de propor uma disciplina, ou de propor, sei lá, oficinas, ou algum seminário temático que seja permanente, não sei qual o nome vão dar, o que fazer, mas que seja uma coisa que não seja construída internamente, mas que traga os movimentos sociais para debater essas questões, que tragam pessoas de fora, né, que estão pesquisando essas questões, pessoas que estão tendo práticas pedagógicas, né, que estão debatendo gênero e sexualidade em diferentes espaços educacionais, sejam, né, os próprios movimentos sociais são espaços de educação, seja inclusive, articular esses debates, né, com os debates antirracistas, né, tipo, então, porque não é possível tratar de gênero e sexualidade sem tratar de raça, né, se a gente faz isso, a gente esquece de um grande marcador social que a gente tem aí, e que também é fator de subjugação e de morte de muitos corpos, né, então, que esse debate seja feito de maneira articulada, mas que seja construído também pelo externo da academia, né? Que a gente faça na prática aquilo que a gente sempre está dizendo, né? Lá do tripé da educação de ensino, pesquisa e extensão, de que a gente faça na prática uma universidade pública, plural, e que seja construída pelos de fora também, e que não a universidade vá somente querer ensinar os de fora, mas também se permitir ser ensinada pelos de fora, ser ensinadas por aqueles que sequer terminaram, às vezes, o ensino médio, mas que tem muito para ensinar a gente, né? Que é o caso do movimento, a maioria da população T do Brasil, né, que está aí construindo diversos movimentos. Então, que a gente consulte aí diversos movimentos sociais, eu digo a gente, aquela, né, já toda enxerida, toda oferecida, que consulte, que seja uma parceria com os movimentos sociais, com outros grupos de pesquisa, com outros institutos, né? No caso aqui está sendo o IBIL e Instituto de Dança, né? É isso, né? Se eu não me engano. Então, tipo, que junte com outros institutos, né? Com o povo da saúde, com o povo da educação, com o povo da tecnologia. Eu sei que é difícil, às vezes, chegar lá no povo da engenharia, mas é importante também chegar. E eu tenho certeza que sempre tem um doido, assim, que é aquele que é, tipo assim, o povo olha assim, aquilo ali é sem noção. É, tipo assim, não faz sentido a vida dele. Ele vai vir para cá porque a vida dele não faz sentido para os outros. Para ele faz, isso aqui faz sentido para ele. Então, acho que é isso, assim, acho que se não é uma estratégia bem delimitada, não é uma receitinha, mas acho que é pensar sobre essa questão, assim, de literalmente derrubar, literalmente não, mas metaforicamente derrubar os muros da universidade mesmo. E aí? Eu achei muito legal a sua resposta, Maia. Muitas potências na sua resposta, e eu acho que eu vou aí, assim, aposto na sua, no que você aponta, que eu acho lindo, que é a diversidade da vida. Porque ter alguma coisa que gira em torno disso são várias questões. É mais aberto, e eu acho que a gente, dessas ciências mais duras, a gente está precisando se humanizar um pouco.
um tanto, né? E aí, como é que um espaço, esse lugar, assim, né? Um espaço que caiba outras ciências, que caiba um espaço para as ciências humanas, que caiba um espaço para as artes, eu acho incrível. Aqui a gente tem em Uberlândia uma professora que chama Daniela Franco, que é do Instituto de Biologia daqui, e que ela tem feito, enquanto professora de biologia, acho que esse lugar um tanto de práticas, as práticas artísticas, práticas de fotografia, práticas do ambiente cidade, e me parece que isso vai criando uma perspectiva mais humana nos alunos, quando se tem isso dentro do currículo, pensado de alguma maneira. Eu acho interessantíssimo se vocês têm abertura para isso, se vocês estão trabalhando essa possibilidade de mudança de currículo agora. Nossa, pensar nesse lugar aí, que é esse lugar que pode girar várias coisas, oficinas e temas, e ele não precisa ser duro, ele pode ser um espaço conquistado, onde os temas vão circulando, oficinas vão circulando, e se vocês puderem manter esse contato, né, com as pessoas das ciências humanas e das artes, eu acho, sabe, um projetaço, assim, para se pensar. Porque aí cabe muita coisa, muita convivência. E das ciências exatas também, né, essa coisa da tecnologia e tudo. Da física, da matemática, quanto mais a gente se juntar. Porque essa é a estratégia, né, colonizadora, essa é a estratégia da ditadura, que construiu as nossas universidades e que construíram a arquitetura das nossas universidades e das nossas escolas, que elas são pensadas justamente para que o conhecimento não vaze além das suas categorias, né? E quando a gente abre esse espaço para que deixe emergir, submergir, vazar o conhecimento de outras áreas, isso para mim é a estratégia a se pensar. Muito bom, me sinto super contemplado, assim, com as falas também. E pensando, né, que, tipo, dificilmente a gente vai conseguir dialogar, sensibilizar todo o corpo docente, né? Tem cinismo também na academia, né? Lembro que na FACED, os estudantes que mais viviam violências, né, tipo, por parte dos professores e professoras, a gente começou a pautar essas questões, tanto na sala de aula, quanto em outros espaços, e a gente construiu um projeto chamado Educações na Roda, né, que a ideia era ocupar o pátio, convidar todas as salas para virem participar de alguma discussão, de algum tema que a gente ia jogar na roda que estava sendo invisibilizado no currículo, né. E era interessante que as professoras e os professores, né, que violentavam, né, que reproduziam essas violências, elas nunca desciam, elas nunca participavam, não topavam participar. E aí é pensar esse movimento de, né, tipo, de tentar sensibilizar, e aí quando essa sensibilização ela não acontece, né, tem o constrangimento pedagógico, né, que também é uma ferramenta importante e que a gente precisa utilizar em muitos momentos, né. Sempre lembrando, né, que a reação do oprimido não pode ser confundida com a violência do opressor, mas também considerando, né, tipo, que o corpo docente, eles não são os nossos inimigos, né, tipo, estruturantes, são também massacrados por essa estrutura de muitas formas, mas não podem, né, tipo, seguir reproduzindo uma série de violências, a gente não vai aceitar. E aí pensar, né, tipo, que também como a galera já trouxe, né, tipo, esse ir para as brechas, né, buscar essas brechas, buscar essas parcerias, porque é isso, embora a gente tenha, né, toda essa feiura estruturante imposta ainda na universidade, tem muita gente massa, né, tem muita gente disposta a construir junto, tem muita gente aberta, né, a se pensar, se deixar afetar, né, sempre tem. Né? Sempre tem uma corpa inquieta em todo lugar, né? Eu penso que é buscar essas parcerias, construir essas parcerias e tensionando, né? Tensionando essa estrutura para que não fique apenas num componente optativo, né? Ou um componente obrigatório, isolado, mas que toda essa estrutura desigual e todas essas opressões e explorações, elas seja um compromisso fundante, né, do currículo inteiro, né, da concepção de educação, das políticas educacionais, né.
Acho que é isso. Bem, eu queria agradecer muito a Tito, a professora Ricardo, a Maia, eu queria muito, muito agradecer. Queria agradecer a todo mundo que participou das outras mesas, do minicurso, todo mundo que assistiu às palestras. Esse evento é a realização de um sonho para mim, particularmente, e eu gostaria de só agradecer. E aí, agradecer à comissão organizadora, as pessoas que toparam fazer esse evento, ao Lucas, ao Ian, à professora Adriana, à Luísa, ao professor Pedro Rocha, ao Alisson, que está aqui no backstage com a gente, à diretoria do IBIL, que abriu as portas da casa, a escola de dança, a Rede Cunhã Axé, ao Grupo Porra, ao ANDA, a Cor da Bahia. Só muita gratidão, muito obrigado por essa parceria, por colar com a gente. Queria agradecer às intérpretes que tiveram aí na mesa passada, muito obrigada. E é isso, espero não ter esquecido de ninguém. Esse evento ele não teria acontecido sem a parceria de todo mundo. Sim, a Anda pelo apoio aqui no StreamYard, muito, muito obrigada. Sem parceria a gente não conseguiria e espero que possamos caminhar assim daqui para frente. Então, muito obrigada e é isso.